Meus irmãos, podem se sentar por enquanto. É motivo de muito grande alegria para mim estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer muito ao Senhor, porque eu sei a honra que é poder espalhar o evangelho dele. Ser alguém tão pequeno, tão incapacitado, e ainda assim o Senhor me dá a honra de falar do quanto o amor dele é grande, falar da sua salvação, falar das suas bênçãos. Eu quero agradecer à liderança de jovens pelo convite para estar aqui nessa noite. Quero agradecer aos pastores por me cederem este altar. Eu agradeço pela honra. E, meus amados, o culto até aqui tem sido maravilhoso. E durante todo o culto eu tenho refletido uma coisa. Nós vimos nesse pequeno período um extraordinário de Deus acontecendo aqui dentro. Um mover impressionante. O próprio Deus falando conosco. Mas a questão é, todas essas coisas têm um início, têm uma raiz, têm um resumo. Algo que é uma base para que essas coisas aconteçam. Você tem que entender que quando você vê alguém sendo usado por Deus, quando você vê a glória descendo nesse lugar, existe uma frase que é uma base para que tudo isso aconteça. E essa frase é tu, porém. E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, e leremos apenas o versículo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a seu amado filho na fé Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Se houver ao seu lado algum irmão sem Bíblia, leia com ele. Vamos ter um momento de comunhão entre irmãos. Se tem alguém ao seu lado com dificuldade de achar, ajude. Vamos praticar a comunhão entre o corpo de Cristo. A igreja que achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista e cumpre solenemente o teu ministério. Somente até aqui, igreja. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, eu vou buscar ser breve e objetivo nessa palavra. E eu já tive a oportunidade de pregar sobre esse tema algumas vezes. E eu admito que é um tema muito bom, porque mexe muito comigo. Né? Tem aquela velha história de que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Ela corta para frente, mas também corta para trás. Antes da palavra falar com a igreja, tem que falar com o pregador. E essa palavra tem sido exortação na minha vida já tem um tempo. E, meus amados, quando nós lemos essa palavra, nós estamos diante de palavras do apóstolo Paulo ao seu aprendiz Timóteo. Timóteo, um jovem, um simples jovem, para muitos incapacitado de fazer coisas tamanhas que foi chamado para fazer. Nada melhor para um culto de jovens que falar de um jovem, não é mesmo? Um menino criado na fé cristã, instruído por sua mãe e sua avó, cheio do Espírito Santo e disposto a fazer o que fosse para se manter ao lado de seu Senhor. Instruído pelo grande apóstolo Paulo. Timóteo, mesmo jovem, considerado por muitos inexperiente e incapaz, é designado para dirigir a igreja de Éfeso. E isso é algo muito interessante. Paulo vai dizer em determinado ponto da carta, Timóteo, muitos vão vir contra você, muitos vão falar mal, dizer que você não tem experiência, você não tem capacidade, você não tem idade, você é apenas um garoto, você não pode, Timóteo. Mas Paulo, usado por Deus, levanta Timóteo assim mesmo, e Paulo manda que ele ignore essas pessoas. E isso é algo muito interessante,
Porque nós olhamos para Timóteo carnalmente, com um pouco de descrição que nós temos, e vemos em Timóteo alguém que não tem capacidade alguma para tomar conta de uma igreja, alguém que não tem capacidade alguma para falar do Evangelho de Cristo, alguém que não tem capacidade alguma para ir contra Roma, ir contra a perseguição e fazer com que o Evangelho de Cristo permaneça vivo, que a chama permaneça acesa. Mas Paulo olha para Timóteo e vê esse potencial. E sabe por que Paulo olha para Timóteo e vê esse potencial? Porque Paulo já não olhava com olhos carnais, Paulo olhava com os olhos da fé. E sabe como é que Paulo aprendeu a ver isso? Paulo aprendeu a ver isso porque o mesmo que ele viu em Timóteo, Jesus viu em Paulo. Paulo era perseguidor. Paulo, aos olhos de quem via, era um monstro. Como você e eu enxergaríamos naquela época alguém que persegue os adoradores de Cristo? Um monstro, destituído da graça de Deus, não merece nada, merece queimar no inferno. É o que qualquer um de nós, em sã consciência, como humanos, imaginaríamos de Paulo. Mas Cristo olha para Paulo e diz: eis o meu pregador. Cristo olha para Paulo e diz: eis o meu apóstolo. Glória a Deus. Alguém que outrora era perseguidor torna-se alguém tão grande na fé que diz: sejam meus imitadores. Imitem a mim e vocês estarão imitando a Cristo. E essa mesma coisa, esse mesmo brilho, essa mesma chama que Cristo viu em Paulo, Paulo vê em Timóteo. E aonde eu quero chegar com isso? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite se sentindo um inútil, um incapacitado. Talvez em algum momento de sua caminhada você já tenha recebido revelações sobre o seu chamado. Alguém já tenha apontado e falado: olha, você é um levita da casa do Senhor. Olha, você é um pregador. Olha, você é um profeta. Olha, você é cheio do Espírito Santo. E talvez você, dentro de si, tenha dito: não sou não. Talvez no seu íntimo tenha dito: eu não sou capaz. Talvez pessoas tenham apontado para você e dito: você não é nada, você não chega a lugar nenhum, você não faz nada, você é um incapacitado, assim como muitos diziam a Timóteo. E Cristo olha para você nessa noite e fala: para de olhar com os olhos carnais, para de aceitar as opiniões carnais. O que importa é a visão da fé, o que importa é a visão profética, o que importa não é o que os homens dizem de você, o que importa é o que eu, o teu Senhor, digo de você. E o teu Senhor te diz assim nessa noite: tu és meu profeta, minha profetisa, meu pregador, minha pregadora, meu levita. Eu olho para essa igreja e eu vejo homens e mulheres cheios da presença de Deus, com um potencial incrível em Cristo Jesus. Não importa de onde você veio, não importa o que você é, quem você foi, Cristo vê potencial em você. E assim como no pequeno Timóteo, o Senhor Jesus pôde ver um pregador, um líder de uma igreja. Assim Cristo também olha para você. Assim Cristo vê aquele que está hoje no chão e diz: é meu e vai viver o meu melhor. Comerá o melhor dessa terra, conhecerá lugares que nunca imaginou, fará milagres que nunca imaginou, será cheio da presença de tamanha maneira que nunca pôde sequer imaginar. Jovem, não deixe os outros abrirem a boca para dizer o que você é. Não deixe os outros abrirem a boca para dizer o que você é capaz. Não deixe os outros abrirem a boca para dizer o que você pode ser, porque quem define o teu futuro, quem define a tua vida é o teu Senhor. Quem define o teu chamado, quem define a tua capacidade, quem define aonde você vai, quem define o que você vai fazer é o teu Senhor. Glória a Deus. E se você entrou aqui nessa noite se sentindo incapacitado, se sentindo inútil, dizendo: Deus, eu estou cansado de ir para a igreja, porque não me acontece nada, eu sinto que não sirvo para nada. Senhor, para que eu vou tanto para a igreja e não acontece nada na minha vida? Pare de olhar com os olhos carnais. Pare de olhar com esses olhos aqui que só vem presente. Comece a olhar com os olhos da fé. Comece a olhar com os olhos de Cristo. E você verá tamanhas coisas. O olho não viu, o ouvido não ouviu,
e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para ti. E o apóstolo Paulo envia essa carta a Timóteo e faz convites a ele. E desde cedo, Paulo já deixa claro a Timóteo que as coisas não serão fáceis. Sabe, amados, em muitas igrejas que entramos hoje, nos é apresentado um evangelho simples e maravilhoso. Nos é apresentado um evangelho de, cara, vem para Jesus porque Jesus é incrível. Poxa, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é harmonia, Jesus é felicidade. Vem para Jesus que é só vitória. Sabe como é que Paulo convida Timóteo? Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, vem sofrer comigo como bom soldado nas trincheiras de uma guerra. Timóteo, vem chorar comigo, Timóteo. Timóteo, vem aproveitar das dores do Evangelho comigo. Que tipo de convite é esse? Que tipo de convite é esse? Convidando os outros a sofrer. Sabe qual que é o convite de Paulo a Timóteo? Timóteo, tu vai sofrer, Timóteo. Vão ir contra você. Ninguém vai ir com a tua cara, Timóteo. Vão odiar você, vão correr atrás de você para te matar, vão te perseguir, vão te chamar de louco, vão te torturar, Timóteo. Vão te tratar como lixo, Timóteo. Mas, Timóteo, teu galardão está no céu guardadinho. Timóteo, nessa vida eu não te garanto nada, mas lá em cima, Timóteo. Enquanto você estiver aqui, Timóteo, eu só posso te garantir uma coisa: dor. Eu só posso te garantir choro. Alegria talvez haverá sim em alguns momentos, porque na presença do Senhor há alegria. Mas, Timóteo, por enquanto eu só te prometo dor. Mas ao findar da dor, Timóteo, ao findar do sofrimento, Timóteo, eu e você estaremos juntos nos braços do Pai, Timóteo. Eternamente, meu filho. A dor será passageira, Timóteo. Roma passará, os perseguidores passarão, céu e terra passarão, mas as palavras de Cristo, as quais você pregou, estas não passarão, Timóteo. E é delas que você desfrutará por toda a eternidade. E hoje eu quero te apresentar esse evangelho. Muita dor, muito sofrimento. Eu falo, e olha que eu estou nesse evangelho não tem muito tempo. Só tenho 18 anos. Já experimentei um pouquinho do que é essa dor. Esse evangelho não te garante alegria a todo tempo. Não te garante felicidade. Não te garante vitória. Muito pelo contrário. Às vezes o próprio Deus te colocará em deserto. Mas esse evangelho te garante uma coisa: melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Melhor é uma eternidade nos braços do Pai do que momentos não duradouros de prazer nessa terra. Problemas finitos, prazeres finitos nessa terra. Esse é o convite de Paulo a Timóteo. E Paulo começa a instruir Timóteo na fé, a fazer dele o seu sucessor, porque a sua morte já é chegada. E ele começa a muitas vezes exortar Timóteo. E ele começa o versículo 5 do capítulo 4 com a frase: tu, porém. Uma frase pequena. 2 palavrinhas. Tu, porém. Mas essas 2 palavrinhas são o segredo para conhecer a Cristo. São as 2 coisas que eu tenho buscado viver. E tenho encontrado muita dificuldade, por sinal. Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, você verá os outros conquistando.
Timóteo, você verá os outros vivendo. Timóteo, você verá os outros aproveitando. Timóteo, você verá os outros se regozijando. Timóteo, você verá os outros sendo felizes. Mas tu, porém, permaneça firme. Tu, porém, você não é um deles, Timóteo. Você não é um deles, Timóteo. Timóteo, eles farão. Timóteo, eles viverão o que querem nessa terra. Timóteo, eles irão a lugares que talvez um dia você tenha almejado. Tu, porém, Timóteo, não viverás conforme a vontade deste mundo. Porque há uma vontade maior, uma vontade boa, perfeita, agradável, de um Deus que era, que é e será eternamente. Um Deus perfeito que nunca falhou, não falha e não falhará. Um Deus que transforma a tua dor em glória. O Deus que transforma deserto em aprendizado para viver vitória. O Deus que te dá vida eterna. É segundo a vontade dele que você viverá, Timóteo. E é com base nisso que nós precisamos viver, amados. É com base em tu, porém, que nós precisamos viver. Lembra que eu citei que essa é a base de tudo que vocês viram aqui hoje. Quando vocês olharem para o pastor dessa igreja e virem ele gritando, cheio da presença de Deus, falando em línguas, profetizando, saibam que isso só é possível porque um dia o Senhor bradou no coração dele: tu, porém. Eles podem, eles fazem, eles aproveitam, mas tu, porém, tu é diferente. Você é separado, você é escolhido. Você não veio para aproveitar as coisas dessa terra, você veio para aproveitar aquilo que é do céu. Você não foi chamado para viver com os prazeres desse mundo. Você foi chamado a negá-los em troca de prazer eterno. É através dessas renúncias que hoje podemos ver homens e mulheres cheios da presença de Deus. São essas renúncias que nos levarão a conhecer a Cristo. Porém, essas renúncias, amados, não são fáceis. Eu queria muito poder dizer para você aqui nessa noite que servir a Cristo é fácil. Mas eu seria um mentiroso. E ai de mim se eu subisse nesse altar para mentir. Meus amados, renunciar não é fácil. Mas renunciar é a base do Evangelho. Porque a mídia fala muito: Jesus é amor e me ama do jeitinho que sou. Mas esse Jesus chamado amor disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue o que você quer, negue o que você acha bom, negue o que você acha certo. E tome a sua cruz. Aprenda a caminhar como eu caminhei. Aprenda a carregar cruz como eu carreguei. Aprenda a sofrer como eu sofri. Esse é o Evangelho de Cristo. É essa a renúncia. E eu gostaria que ao sair daqui dessa noite, você guardasse no seu coração a frase: tu, porém. E todas as vezes que você estiver diante de algo que o seu coração almejar, todas as vezes que surgirem oportunidades que a sua carne almeje, todas as vezes que você vê aqueles que não merecem conquistando aquilo que você queria, mesmo longe da presença do Senhor, aquilo que você tanto pediu a Deus, você vendo o outro conquistar,
Lembre-se do Senhor te dizendo: tu, porém, o que tenho para ti é diferente. O que separei para ti é diferente. O que você vai experimentar, eles não experimentarão. A minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela não é rápida. Os padrões carnais, a vontade de Deus não é rápida. Infelizmente. Mas o Salmo 40, versículo de número 1, nos garante uma coisa. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu gritei por socorro. Meus amados, no tempo certo, Deus honrará as nossas dores. Deus honrará as nossas renúncias. Deus honrará cada vez que nós dissermos: eu, porém, não farei. Eu, porém, sou diferente. Eu, porém, não sou como eles. Eu, porém, pertenço a Cristo. Eu, porém, vivo a vontade de Cristo. Meu Deus! E Paulo vai dizer: Timóteo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. E quando nós vamos pesquisar sobre o sentido da sobriedade, nessa passagem, nós vamos ver que a sobriedade, nesse versículo, vai falar de duas coisas: autocontrole e equilíbrio. Existe em nós a necessidade de sermos crentes autocontrolados. Nós temos que desenvolver a capacidade de dizer não. Sabe, amados, o problema da geração atual é viver acreditando que não é capaz de dizer não. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: ai, eu caí porque a tentação foi forte demais e eu não pude aguentar? Mentira. Sabe por quê? Porque este livro aqui me garante uma coisa: Deus não coloca ninguém em provação que não possa ser suportada. Desse jeito. Se algo está acontecendo na sua vida, tem a permissão de Deus. Eita, glória! E se tem a permissão de Deus, você tem capacidade de aguentar. Porque Deus te conhece, conhece os teus limites, conhece as tuas fraquezas. Deixa eu te contar um segredinho para vencer o pecado quando você sair daqui nessa noite. Você tem capacidade de dizer não. Pare de dar ouvidos ao diabo quando ele fala no seu ouvidinho assim: não, você não aguenta, poxa. É só uma recaída. Você não consegue resistir. Consegue sim. Somos nós que negligenciamos o nosso direito de dizer não. Porque a vontade de pecar é tão forte, a vontade de fazer é tão forte, que por um momento nós nos esquecemos do Criador. Que por um momento nós abandonamos a nossa fé. Meu Deus. E aí depois vamos desesperados para o joelho e dizer: Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, eu não aguentei. Colocamos a culpa no diabo, quando a culpa é nossa. Porque o diabo não é capaz de nos obrigar a fazer nada. O diabo não é capaz de te arrastar até o pecado. Mas ele é capaz de te conduzir ao teu pecado. Mas é minha e a sua escolha ir com ele ou não ir. É a minha e a sua escolha olhar para a oportunidade e dizer sim ou não. Então Paulo já exorta Timóteo, diz: Timóteo, seja autocontrolado. Timóteo, saiba dizer não. Saiba olhar para aquilo que te afasta de Cristo e falar: eu não vou. Eu não pertenço a esse grupo. Eu pertenço a Cristo. E eu não vou. Jovem, eu não estou dizendo que é fácil fazer isso. Mas eu estou te dando uma certeza com base bíblica: você tem capacidade. Quando o dia da fraqueza vier, pare de dar ouvido aos pensamentos que te fazem acreditar que você não tem capacidade, porque você tem.
Você sabe o que Paulo diz sobre nós? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós. E você acha que o Espírito que deu forças para reerguer Jesus Cristo dentre os mortos não pode te dar forças para vencer o pecado? Olha o tamanho poder que Cristo colocou sobre nós. Olha a tamanha capacidade que Deus colocou sobre nós. Saia daqui com uma certeza: você pode vencer, você pode dizer não, você pode ser diferente, você pode olhar para o pecado e lembrar das palavras do teu Senhor, dizendo: tu, porém, permaneça sóbrio em todas as coisas. Maravilha! E nesse texto, a palavra sóbrio, além de falar de autocontrole, fala de equilíbrio. Sabe o que tem faltado muito na igreja atual? Equilíbrio na vida. Sabe, amados, somos seres humanos. Enquanto estamos aqui, nós temos família, nós temos amigos, nós temos estudos, nós temos vida profissional e ainda temos a nossa vida religiosa. Nós temos diversas coisas que montam o nosso cotidiano. Nós temos diversas tarefas ao longo do nosso dia. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, seja equilibrado. Saiba dividir as coisas. Eu já vi muitas pessoas morrerem na fé porque não souberam equilibrar as coisas. Porque não souberam listar as prioridades. Eu já ouvi falar de casamentos que foram destruídos por pessoas que não conseguiram equilibrar a vida religiosa e a vida pessoal. E Paulo já alerta: seja sóbrio, seja equilibrado. Meus amados, tem que haver em nós a capacidade de dividir as coisas. Todos nós temos vida pessoal, nós temos vida conjugal, nós temos vida profissional, temos estudos, temos vida espiritual com o Senhor. E nós temos que saber dividir essas coisas. Pense na sua vida como uma corda bamba. E se você botar peso demais para um lado, você cai. Mas se botar peso demais para o outro, você cai também. E quando você cai, tudo que está com você cai junto. Não pense você que cometer erros na sua vida pessoal vai estragar só a sua vida pessoal. E não pense você que cometer erros na sua vida religiosa vai estragar só a sua vida religiosa. Quando nos falta equilíbrio para dividir as coisas em nossa vida, nós estragamos todos os aspectos de nossa vida. Quando você não sabe tratar direito sua vida religiosa, todo o resto se vai junto. Quando você não sabe tratar direito sua vida pessoal, todo o resto vai junto. Você quer ver um exemplo do que o diabo tem usado para derrubar muitos jovens dentro da igreja? Jovens firmes, que nunca sequer pensaram em se desviar da presença do Senhor. Sabe o que o diabo faz? Depressão. Pessoas tão felizes na presença de Deus, tomadas por depressão. E muitas dessas, infelizmente, se rendem a suicídio, se rendem à morte, se rendem ao laço do inimigo, por falta de equilíbrio. Por falta de equilíbrio entre vida emocional e vida espiritual. Por não saber dividir as coisas. Então, meus amados, tem que haver em nós a sabedoria para saber dividir as coisas. E aí talvez você fale: não, mas eu não me considero uma pessoa sábia, como é que eu faço isso? A palavra de Deus vai falar em Tiago: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de bom grado. Deus só está esperando você pedir. Deus quer te dar sabedoria na tua mão, para que você saiba lidar com as situações. Deus quer te dar sabedoria para que você saiba tomar as decisões corretas, para que você saiba tomar os caminhos corretos. E nós temos que despertar para pedir sabedoria ao Senhor.
Temos formado uma igreja muito preocupada em pedir dons, em pedir fogo, em pedir bênção, em pedir milagre, mas não pedimos a Deus a sabedoria. E a sabedoria é a base de tudo, porque sem sabedoria tomamos decisões erradas. E com decisões erradas destruímos nossa vida. Com decisões erradas nos afastamos de Deus. Então hoje saia daqui com uma consciência. Peça milagres, sim. Peça bênçãos, sim. Peça o Espírito Santo, sim. Mas peça ao Senhor sabedoria. Diga, Senhor, faça de mim um homem sábio para guiar a minha casa. Senhor, faça de mim uma mulher sábia para guiar a minha família. Senhor, faça de mim um jovem sábio para guiar a minha vida. E através, Senhor, das bênçãos que o Senhor fará na minha vida, através da sabedoria, me faça abençoar aos outros. Da mesma forma que a sabedoria me guiará, me ajude, Senhor, a guiar os outros. Está faltando em nós a preocupação com o saber, com a sabedoria, com a capacidade de tomar a decisão certa no momento certo. E essas são as ordens que Paulo deixa a Timóteo. Timóteo, seja autocontrolado. Aprenda a dizer não, Timóteo. Timóteo, seja equilibrado. Saiba dividir as coisas, Timóteo. E ele deixa outra ordem bem complicada. Suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Meu Deus! Pra gente hoje essa ordem já é meio cabreira, né? Imagina para um jovem vivendo num tempo onde cristão que fosse pego era torturado e morto. Ter que ouvir de alguém falando basicamente assim na linguagem de hoje: Timóteo, segura as pontas aí, aguenta firme, suporta tudo e faz o trabalho de um evangelista, prega a palavra. Imagina você ouvindo essa ordem. Imagina o seu coração dizendo assim: caraca, o cara quer que eu pregue a palavra, sendo que se me pegarem fazendo isso, eles vão me matar. Imagine você sair pelas ruas, tentando apregoar o Evangelho de Cristo, sabendo que se alguém te denunciar, você pode ir para o meio de um coliseu ser comido por leões. Você pode ser decapitado, você pode ser crucificado, ou apenas açoitado até a morte. Só coisa leve, né? Só coisinha básica, deve nem machucar. Imagine viver isso. E a questão é que Timóteo aceita viver isso. E aí eu te pergunto, o que o garoto tinha na cabeça? O que o garoto tinha na cabeça, gente? Eles matam quem prega e o garoto quer pregar. Eles prendem quem fala de Cristo e ele quer falar de Cristo. Eles torturam quem serve a Jesus e ele quer servir Jesus. O que esse garoto tem na cabeça? Eu te falo o que esse garoto tem na cabeça. A plena certeza de que Jesus Cristo é o Senhor. A plena certeza de que há um lugar reservado no céu. A plena certeza de que não há outro caminho. Maravilha! A plena certeza de uma recompensa eterna, da qual é tão grande que não interessa o caminho, só interessa a recompensa. A plena certeza de que valia a pena pregar, valia a pena ser preso, valia a pena ser torturado, valia a pena ser morto, só para ter um lugar nos braços do Pai. E eu te pergunto, quando foi que nós perdemos essa plena certeza, meus amados? Quando foi que nós nos tornamos tão frágeis que às vezes uma frase que falam pra gente, a gente já tá, cara, eu vou desistir da caminhada. Maravilha! Quando foi que nós perdemos a plena certeza, a ponto de que se uma pessoa vem falar mal da gente, a gente fala: nossa, eu não aguento mais ser crente, a perseguição tá muito grande. Santo!
Quando foi que nós perdemos essa plena certeza? Ao ponto de que se falamos de Jesus nas redes sociais, alguém vem zombar. A gente já se sente o mais perseguido do momento. E acha que aquilo ali é o fim do mundo. Quando foi que nós perdemos essa plena certeza? A ponto de que, quando nossos amigos se afastam de nós por causa de Cristo, nós achamos que já não vale mais a pena ficar com Jesus. Quando foi que nós perdemos essa plena certeza de que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo? Sabe, meus amados, nós precisamos enxergar o quão grande é o que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos voltar a enxergar o quão grande é o céu, o quão grandes são as maravilhas que Ele tem para nós, o quão grande é o prazer da eternidade, o quão grande é o prazer de estar em Cristo. Nós precisamos recuperar essa plena certeza, porque sem ela nós não veremos sentido em conhecer a Jesus, nós não veremos sentido em servir a Jesus, nós não veremos sentido em negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Eu vi uma citação muito interessante esses dias. Um pastor dizendo o seguinte, que muitas igrejas hoje pregam o evangelho dizendo, cara, serve a Jesus porque você vai para o céu. E aí ele falou assim, quando foi que nós começamos a confundir as coisas e achar que a recompensa de Deus é o céu? A Bíblia nunca falou que a recompensa maior é o céu. O céu é o lugar onde está a minha recompensa, mas não é a minha recompensa. Sabe qual que é a recompensa, pastor Edivaldo? A fé é a ferramenta sem a qual nenhum de nós verá a Deus. A recompensa está em ver a Deus. A recompensa está em conhecer a Deus. Maravilha! A recompensa de viver com Cristo não é ir para o céu. A recompensa de viver com Cristo não é ser arrebatado, não. A recompensa é conhecer a Deus. O verdadeiro prazer está em Cristo e não nas coisas que Ele oferece. Ele é o prazer, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Então, meus amados, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a amar a Cristo. Nós precisamos voltar a olhar para Cristo com um olhar apaixonado. Como quem diz assim, eu faço qualquer coisa só para ter você. Não interessa o caminho. Não interessa o que hei de perder. E nem quem hei de perder. Me interessa estar contigo. Isso é amor. O que nos dá a salvação não são os nossos atos bonitinhos, não são as palavras bonitas que falamos. O que nos dá a salvação é amar a Cristo acima de todas as coisas. E alguém que ama tem que estar disposto a entender que não interessa o caminho, interessa chegar até Ele. Não interessa o que eu perco, interessa que eu estou juntinho dele. Não interessa quantas vezes eu vou ter que negar o que eu quero. Interessa que eu estou junto dele, eu amo ele e ele me amou primeiro. Então Paulo já deixa a ordem, suporte as aflições. Sabe como você suporta as aflições? Amando a Jesus. Tendo a plena certeza de que dor nenhuma se compara com a glória que há de vir. Glória! E cumpre o chamado de um evangelista. Sabe o que é isso? Timóteo, o que eu dei a você é grande demais para ficar só em você. Forte. Por isso, essa mesma graça que recaiu sobre você
vá para que ela recaia sobre outros. Esse mesmo amor que você conheceu, apresente ele a outros. Esse mesmo fogo que queima em você, faça queimar em outros. Deus não te chamou para ser um recipiente cheio. Deus te chamou para ser um recipiente transbordante. Oh, glória! Porque quem está cheio tem para si. Mas quem transborda afeta quem está ao redor. Jesus te chamou para transbordar. Jesus te chamou para apresentar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Jesus te chamou para cumprir solenemente o trabalho de um evangelista, suportando todas as aflições e sabendo que lá no mundo eles curtirão, eles viverão, eles conquistarão. Mas tu, porém, tu não és um deles. Tu não és igual a eles. E eu não tenho para eles o que tenho para ti. Você não aproveitará do que eles aproveitam. Mas eles também não aproveitarão do que você aproveitará. Você não terá tanto prazer aqui quanto eles têm. Mas quando o prazer deles acabar, o seu vai estar só começando. Glória a Deus! Hoje você sofre e eles sorriem. Amanhã você irá sorrir eternamente e eles sofrerão eternamente. São as escolhas. Então o que eu quero deixar para você, não quero me exceder mais muito do horário. Tu, porém, lembre-se sempre disso. Não interessa a situação que se levante. Não interessa quantos se levantam para falar de ti. E não interessa quantos dizem que você não é capaz. Quem dita a tua história é o Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. Quem dita o que você pode ser é o Deus Todo-Poderoso. Quem dita o que você vai viver é Ele. Enquanto estiver com Cristo, você sofrerá. Mas mesmo sofrendo, estará vivendo a vontade dEle. E ao final do sofrimento, você verá que o deserto não passou de uma escola. Uma coisa eu posso te garantir. Com muita dor no coração, tenho que te dizer isso. Servindo a Jesus, você vai perder amigos. Você vai perder coisas. Você vai perder prazeres. E talvez até mesmo os seus sonhos você vai perder. Mas o que você ganhará é muito maior do que toda e qualquer coisa que você possa ter aqui nessa terra. E sabe por que você tem que saber disso? Sabe por que isso é muito maior? Porque o que você vai ganhar é um alguém. Negligenciando o seu eu, negando o seu eu, você vai ganhar um alguém. E esse um alguém se chama Yahvé. Sabia que quando esse Deus se apresentou a Moisés, Moisés perguntou: quem é você? E aí a gente espera o quê? Um nome, né? Algo para poder chamar, né? A gente espera um nome que a gente possa pronunciar para poder se referir, não ter que ficar falando de Senhor toda hora. E aí ele fala: eu sou. E aí você fica: eu sou? Que nome é esse, Jesus? Eu sou? Por que você se chama eu sou? Simples, Moisés. Porque quando precisar de um pai, eu sou seu pai. Porque quando você precisar de um Deus, eu sou seu Deus. Quando você precisar que alguém te defenda, eu sou seu advogado. Quando você precisar de cura, eu sou Jeová Rafa, Deus que cura. Quando você precisar de provisão, eu sou Jeová Jireh, Deus que provê.
Quando você precisar de salvação, sou Yeshua Habashira. Quando você precisar de qualquer coisa, lembre-se, eu sou. E você não precisa de mais nada. Quando você estiver perdido, lembre-se, eu sou o caminho. Quando você estiver preso em mentiras, lembre-se, eu sou a verdade. E quando estiver em laço de morte, lembre-se, eu, o Senhor, seu Deus, sou a vida. Eu sou o que sou e serei o que serei na tua vida, Moisés. E você não precisa de mais nada. A minha graça te basta. É tudo que precisamos, amados. Servindo a Jesus, nós vamos perder coisas. Nós vamos ter muita perda. Mas, para cada perda, nós temos um substituto chamado Jesus. E é com essa certeza que eu quero que você saia daqui nessa noite. Quando a provação vier, quando o pecado vier, quando as dificuldades vierem, lembre-se de uma coisa. Tu, porém, tu és diferente. Tu és separado. Tu és capacitado. O Senhor, o seu Deus, te deu capacidade para suportar. O Senhor, o seu Deus, disse ide. E aquele que te disse ide, te dá capacidade para ir. Então, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tema, não se apavore nem desanime. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde quer que você ande. Meus amados, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade de me deixar estar aqui nessa noite. Quero agradecer a esta igreja por receber de bom grado essa palavra. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, dando glórias ao nome de Jesus, pedindo a Ele que esta palavra arda no coração de cada um, como também ardeu no meu, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.